Ele não gritou. Ele não bateu. Mas 317 soldados viram o momento em que ele perdeu antes mesmo que ela se movesse. A base Redstone Forge era o tipo de lugar onde a tradição grudava no ar como pólvora. Inconfundível, teimosa e impossível de lavar. Era conhecida por forjar guerreiros endurecidos, comandantes com espinha de aço e fantasmas que nunca abandonavam completamente o campo, mesmo depois do fim da guerra. Era o tipo de lugar onde ordens não eram questionadas, e o poder fluía de cima para baixo como uma corrente de aço. Mas então a Capitã Mara Koningcade apareceu, e algo nessa corrente começou a estremecer. Ela não era a oficial mais alta, não falava alto, não se destacava pelo posto ou pelas medalhas. Mas ela tinha outra coisa: presença. Do tipo que fazia até sargentos experientes endireitarem as costas quando ela entrava em uma sala. Não por medo, mas por respeito. Ela não precisava se exibir. Liderava com clareza, precisão e algo mais difícil de nomear. Talvez fossem os olhos dela. Afiados, mas cansados. Não de falta de sono, mas de experiência. Tinha 32 anos. Líder de combate, uma missão na Síria. 2 em Kandahar, uma coração púrpuro que nunca mencionava, e mais vidas salvas do que conseguia contar. Nunca se gabava, nunca lembrava as pessoas do que tinha vivido. Isso não era ela. Filha de um instrutor de treinamento dos fuzileiros navais e de uma professora que a fazia decorar Marco Aurélio antes da álgebra. Mara cresceu com 2 regras: faça o trabalho ou não use as botas. E fale com firmeza, nunca com volume. Entrou para o exército não por legado, mas para conquistar algo que ninguém poderia lhe entregar. Treinou mais do que todos. Ficava até mais tarde, aprendia cada doutrina, não apenas tática e teoria, mas como o comando funcionava e onde estavam as sombras. Quando chegou a Redstone Forge, já havia conquistado a admiração silenciosa daqueles que valorizavam competência acima do carisma. Mas a admiração não a protegeria do que estava por vir, porque o coronel Everett Rohr comandava Redstone como um império privado há anos. Condecorado, bem relacionado, temido. Ele chamava isso de presença de comando. Outros chamavam de intimidação. Estava na casa dos 50, gelo na voz, botas polidas que nunca viam terra e olhos que não piscavam. Apenas mediam. Quando Mara o conheceu na orientação para oficiais, ele mal levantou os olhos. Mais uma promoção mole, murmurou, alto o bastante para que ela ouvisse. Ela não se mexeu, não respondeu. Apenas sustentou o olhar dele por 1 segundo a mais do que o necessário. E assim começou a guerra. Não com ordens, não com gritos, mas com ataques de precisão. Briefings, onde ele a interrompia no meio da frase. Memorandos de treinamento que ela escrevia apenas para que ele os reemitisse com seu próprio nome. Caneta vermelha em cada página. Complicado demais. Fique no básico. Não era crítica, era erosão. E Mara, ela não reagiu. Ainda não. Porque em lugares como Redstone, você não luta cedo. Você luta na hora certa. Na reunião de oficiais daquela semana, a tensão finalmente veio à tona. A Capitã Mara Koningcade apresentou seu relatório de situação como sempre. Direto, preciso, cada palavra respaldada por inteligência. Ela destacou 3 inconsistências em um lançamento de suprimentos perto do perímetro sul. Nada dramático. Apenas fatos. O coronel Everett Rohr nem deixou ela terminar. Um aceno preguiçoso com a mão. Um suspiro que cortou mais fundo que qualquer insulto. Vamos seguir com o processo padrão. Não estou aqui para microgerenciamento de oficiais juniores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela não era uma oficial júnior. Era capitã e estava na cadeia de comando. Era a próxima na linha se algo acontecesse com ele. O comentário não era ignorância, era um aviso. Mara não reagiu. Externamente. Apenas assentiu uma vez e se sentou. Do outro lado da sala, os oficiais mudaram de posição em seus assentos. Alguns desviaram o olhar,
Outros olharam direto para ela e depois rapidamente voltaram para suas anotações. Ninguém falou. Mais tarde, no refeitório, ela passou por uma mesa de tenentes. Ele vai para cima dela, sussurrou um. Fique atenta, Conincide. Ela não reagiu. Arquivou aquilo como um alvo de missão em escalada. Manter postura. Não recuar. 2 dias depois aconteceu. Um teste de resistência surpresa. Equipamento completo. Sem aviso. Correr. Carregar. Reagir. Tudo sob um sol que não perdoava. Somente a unidade dela foi convocada. Hor nem sequer tentou disfarçar. Ele queria vê-los quebrados, humilhados. Queria o fracasso dela registrado em vídeo. Incontestável. Mas cometeu um erro. Subestimou as pessoas que estavam com ela, porque Mara não exigia respeito. Ela conquistava, treinava com eles, sangrava com eles, nunca dava uma ordem que não seguiria ela mesma. Naquela tarde sua equipe estava na linha. Colete pesado. Suor ardendo nos olhos. Ela se aproximou, capacete preso, fuzil no ombro. Um soldado de 19 anos, mal crescido dentro do uniforme. Virou-se para ela. A senhora não precisa fazer isso com a gente, senhora. Mara olhou firme, serena e disse: se eles querem me ver quebrar, vão ter que me ver correr primeiro. Eles não apenas terminaram o circuito. Eles venceram. Cada um deles, vistos da torre acima. Hor observava com os lábios cerrados e uma prancheta que parecia prestes a quebrar ao meio. Aquela noite, Mara encontrou um bilhete deslizado em seu armário. Sem nome, apenas 5 palavras. Ele está perdendo a pose. Prepare-se até o fim da semana. Hor mudou de tática. Nada mais de ataques públicos. Agora eram cortes de papel no escuro. Atrasos de suprimento, treinamentos cancelados, promoções negadas. E pior de tudo, começou a ignorá-la completamente, dando ordens diretamente aos soldados dela, a terceiros. Parecia ruído burocrático, mas Mara sabia melhor. Eram ataques precisos mirando não em sua patente, mas em sua autoridade. Uma noite, enquanto revisava relatórios na garagem de viaturas, o sargento Holt McCready se aproximou. Homem grande, voz calma. 15 anos de serviço, a gente vê o que ele está fazendo. Senhora, nós conversamos. Estamos com a senhora. Ela assentiu, voz firme. Isso nem sempre basta. Ele hesitou, então disse. Ele não está mais cutucando o urso. Está se preparando para atacar. Ela assentiu de novo. Então vamos estar prontos quando ele bater. E 3 dias depois, ele bateu. Durante uma manobra com fogo real na frente de 317 soldados, Mara fez uma correção, uma simples reposição de campo, completamente dentro do padrão, mas vinda da lateral. A voz de Hor cortou o campo como trovão. Capitã Conincide, quem lhe deu a autoridade para alterar minha formação? Ela se virou. Calma, senhor. Observei uma vulnerabilidade no flanco esquerdo e tomei a iniciativa conforme o protocolo. Não cabe a você decidir isso. Ele rugiu, marchando em direção a ela. Os soldados congelaram, sobrancelhas erguidas, o ar mudou. E então ele entrou no espaço dela, mais perto do que o regulamento permitia. Respiração no rosto dela, a mão subindo, não rápida, ainda não atacando, mas subindo. A mão ainda não tinha descido, mas já estava erguida. Inconfundivelmente erguida, e num campo militar diante de 317 soldados, aquele gesto significava tudo. Era uma ameaça, um aviso, uma declaração de poder. Mas mais que isso, era um erro, porque a Capitã Marincade havia passado toda a carreira aprendendo a reconhecer o perigo. Não só o tipo que usa uniforme, mas o que se esconde por trás dele. Ela não se mexeu. Ainda não, porque queria que cada soldado presente visse aquilo pelo que era. Aquilo não era escalada.
Ela não tinha levantado nada. Ele sim. O coronel Hor se inclinou, o lábio se contorcendo num esgar. Acha que pode me envergonhar na frente dos meus homens? Capitão, eles não são seus homens. Ela pensou em voz alta. Sua voz estava firme. Segui o protocolo de campo. Senhor, o senhor mesmo o ensinou no mês passado. Aquilo deveria ter encerrado o assunto. Mas Hor não queria a verdade. Ele queria a obediência. Queria medo. E Mara não tinha mais nenhum para dar. Vou te ensinar outra coisa agora, ele sibilou. E então ele atacou. Não foi um tapa. Foi um golpe com a palma aberta, dirigido com intenção. Do tipo que não só machuca, mas marca. Mas a mão dele nunca chegou ao destino. No momento em que o ombro dele se moveu para frente, o treinamento dela assumiu e tudo desacelerou. Anos de Krav Maga, combate corpo a corpo, exercícios com capturas reais. Cada lição gravada como reflexo, a mão esquerda dela subiu, pegou o pulso dele no ar. Giro, alavanca, passo à frente, estalo. O som ecoou pelo campo como um disparo. 317 soldados estremeceram. Alguns em choque, outros por instinto. Hor caiu de joelhos, a boca congelada aberta. Um sopro preso no peito. O braço direito pendia, dobrado de um jeito que braços não deviam dobrar. Mara o soltou imediatamente. Sem raiva, sem respiração ofegante. Apenas controle, preciso e contido. Ela ficou sobre ele, sua voz fria e firme. Nunca mais levante a mão para mim, coronel. Suspiros se espalharam pelas fileiras. Ninguém se mexeu. Ninguém ousou. Das bordas do pátio, um socorrista correu, já chamando o reforço. Hor não falou. Talvez não conseguisse. O rosto dele empalidecido, os olhos arregalados, atordoado pela dor. Mas mais que isso, pela perda de controle. Mara se virou devagar, deliberadamente. Escaneou a formação, olhando nos olhos de soldado por soldado. E quando falou, sua voz ecoou. A formação permanece intacta. Eles obedeceram, não por causa da patente, mas porque algo havia mudado naquele instante. O respeito não foi ordenado. Foi conquistado e gravado na terra sob suas botas. No alto da torre, o Major Glossman e alguns jovens oficiais estavam boquiabertos. Ninguém esperava aquilo. Há muitos suspeitavam que o comportamento de Hor pudesse explodir um dia, mas ninguém imaginava que seria ela quem detonaria o silêncio. Em minutos, o exercício foi cancelado. Tropas dispensadas, embora poucos tenham se movido rapidamente. A base havia mudado. Sussurros se espalharam como fogo, mais rápido do que qualquer rádio poderia. Ela quebrou mesmo o braço dele? Ele tentou bater nela. Ela nem se mexeu. De volta aos seus aposentos, Mara sentou-se à escrivaninha, capacete fora, mãos entrelaçadas, ainda vibrando. Não pela imobilização, mas pelo controle que teve para não fazer mais. Ela não queria machucá-lo, mas não aceitaria ser humilhada, não na frente de seus soldados, não de novo. Uma batida. 3 toques secos. O sargento McCready, rosto impassível, mas olhos brilhando. Capitã, as palavras já estão subindo na cadeia. Ela assentiu. Imaginei. Ele olhou além dela, para o silêncio do quarto, depois de volta para ela. A senhora não perdeu ninguém hoje, capitã, se é que posso dizer. Ganhou mais do que muitos ganham em 20 anos. Ela não sorriu. Ainda não. Isso não vai acabar aqui. Não, senhora, respondeu ele. É o começo. Nunca foi sobre raiva, foi sobre um limite, e o que acontece quando alguém o ultrapassa diante de 317 testemunhas, como dita o protocolo. A capitã Mara Kincaid foi convocada à ala administrativa. A sala era de aço, imóvel e fria como lâmpadas fluorescentes. Atrás da mesa,
O coronel Felix Meyer, um homem de regulamento enviado diretamente do Pentágono. Ombros quadrados, frases cortantes e nenhuma paciência para áreas cinzentas. Na tela atrás dele, 3 versões do momento em looping. Drone, capacete, torre de vigilância. Mesmo movimento, mesmo resultado. Uma mão erguida, uma queda. Mara entrou. Ele pausou o vídeo. Sente-se, capitã. Ela obedeceu. Meyer se inclinou para a frente, batendo a caneta lentamente na mesa. O rádio do coronel Hoare está fraturado. Você quebrou. Ele alega que você o atacou publicamente diante do batalhão. Ela não piscou. Ele levantou a mão para me agredir. Ele assentiu. As imagens confirmam isso, mas você usou força contra um superior. Isso tem peso. A voz dela estava nivelada. Ele tentou uma agressão. Isso também tem peso. Eles ficaram em silêncio por um instante. Nenhum dos dois piscou. A verdade pairava entre eles como uma porta trancada. Inevitável. Incontestável. Por que você não desescalou? Ele perguntou. Ela não hesitou. Eu desescalei. Interrompi o golpe antes que atingisse. Força mínima, controle máximo. Meyer exalou. Recostou-se e bateu na tela mais uma vez. Você deve se preparar para uma audiência formal, disse ele. Mas havia algo em comum. Ele deslizou a mão para uma pilha crescente de e-mails impressos. Desde o incidente, recebi mais de 30 declarações espontâneas, curtas, longas, anônimas, assinadas. Todas dizem a mesma coisa. Ele a encarou. Dizem que isso não foi sobre impulso, foi sobre contenção. Que você não agiu por ego, mas por princípio. E que se fosse qualquer outro no seu lugar, teria havido sangue. Mara o olhou firme, focada. Quase houve. Ele lhe entregou uma suspensão temporária. Sem algemas, sem reprimenda, apenas o som do papel deslizando sobre o aço. Do lado de fora, soldados estavam em pequenos grupos silenciosos. Eles não prestaram continência, mas também não desviaram o olhar. Não havia julgamento. Apenas algo mais: reconhecimento e respeito. O sargento McCready a encontrou próximo à passarela. Estão te tirando da linha. Ela assentiu. Até decidirem se impedir uma agressão ainda é punível. Ele olhou para o campo. Essa base precisava de um acerto de contas. Você só acendeu o pavio. Perto dali, um grupo de recrutas se apertava sob o toldo do alojamento. Um deles, o soldado Lorne, olhos arregalados, voz baixa, sussurrou enquanto ela passava. Ela nem se mexeu. Aquela noite, Mara não jantou, não leu, não tocou nas botas. Sentou-se na beira do catre, olhando para as próprias mãos. Sem tremores, sem arrependimento. Apenas quietude. Ao nascer do sol, Redstone Forge já não parecia mais Redstone Forge. As ordens eram mais baixas, os olhares mais longos. Até o ar estava diferente, mais cortante, como se tivesse ouvido algo na noite anterior. Do lado de fora da porta dela, preso com fita, sem assinatura, havia um esboço feito a lápis. Uma soldado ereta. Atrás dela, uma sombra se erguia com a mão levantada. Mas a soldado não se movia. Não olhava para trás. Acima do desenho, apenas 5 palavras. Força não grita. Só não recua. E naquela manhã, Redstone se tornou outra coisa. Uma base cheia de sussurros começando a virar vozes. Não foi o braço quebrado que os assustou. Foi o silêncio quebrado. E o que veio correndo para preenchê-lo. Pela manhã, uma nova figura pisou em Redstone Forge. O general de brigada Curtis, botas polidas como espelho, rosto indecifrável, enviado direto do Comando-Geral do Exército. Sua missão: conter os danos. Mas o fogo já havia escapado da caixa. Ele convocou uma reunião a portas fechadas com o general Huxley e o conselho jurídico.
As ordens eram diretas: controlar a narrativa, acalmar os escalões, manter Redstone fora das manchilhas. Mas já era tarde. Fóruns militares estavam em chamas. Uma frase viralizava nas redes de veteranos. O estalo ouvido por toda a base, fontes anônimas, provavelmente oficiais subalternos, vazaram que a investigação interna do exército já havia descoberto mais de 30 denúncias contra o Coronel Hoare. Algumas recentes, outras arquivadas, algumas silenciosamente encerradas com transferências. Ao meio-dia, Hoare foi escoltado para fora do hospital da base. Sem imprensa, sem declarações. Apenas uma nota do advogado chamando o incidente de assassinato de carreira e culpando o feminismo tóxico. A reação foi imediata. Alguns sussurravam apoio em salas fechadas, mas outros, tanto recrutas quanto oficiais, arrancaram suas insígnias e as postaram com 6 palavras: proteja quem protege uns aos outros. Naquela noite, a Capitã Mara Kincaid foi chamada ao gabinete do General Huxley. Lá dentro, à espera, estava o General Lydon. Ele não ofereceu cadeira, apenas um olhar fixo. Capitã, disse com frieza, você está fazendo bastante barulho. Ela não vacilou. Dizem que eu não pedi por isso. Não, respondeu Lydon, dando um passo à frente. Mas agora jornalistas estão ligando. Um senador quer respostas. Veteranos estão se organizando. E você virou o rosto de alguma coisa. Ele se inclinou. Capitães não lideram movimentos, eles obedecem ordens. Mara o encarou, sem piscar. Acobertar abusadores também não é obedecer. A frase caiu como uma carga prestes a explodir. Até Huxley estremeceu, mas então se pronunciou. Senhor, com todo o respeito, essa história já está na rua. Ou lideramos a conversa, ou seremos engolidos por ela. Lydon soltou um suspiro pesado. Certo, então vamos controlá-la. Virou-se de volta para Mara. Você está sendo transferida para o comando Westfield. Publicamente, é uma promoção. Privadamente, é um corta-fogo. Mara arqueou a sobrancelha. Vocês não estão me silenciando. Estão me amplificando. Lydon não respondeu. Apenas assentiu uma vez, depois saiu, suas botas ecoando por um corredor que já não temia mais os passos dela. Tentaram enterrar a história, mas tudo o que fizeram foi plantá-la.